Salve amigos do violão, eu sou o Celso Faria, violonista, professor, produtor cultural e agora entrevistador. Essa é a nossa 12ª entrevista do ciclo O Charme do Violão Mineiro. Este projeto ocorre semanalmente, sempre às terças-feiras, às 20 horas e 30 minutos, no meu canal do YouTube. E conta a cada encontro com uma personalidade de destaque ligada à cadeia produtiva do violão em nosso estado. Contamos com a presença de executantes, professores, compositores que utilizam o violão como suporte criativo, compositores que não executam o violão, luthiers, produtores, jornalistas, pesquisadores, técnicos de som, além de musicistas que possuem vasta experiência colaborativa com o violão, seja na vertente de música de câmara ou orquestral. Pedimos aos nossos web espectadores que nos ajudem nessa tarefa, reagindo, comentando e, se possível, compartilhando nossa publicação. Para você que está nos assistindo, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Lembre-se sempre, o sucesso de cada entrevista é o sucesso de todo o projeto. Lembramos também as magníficas palavras do poeta mineiro Pierre Santos, instantes antes da entrada de um violonista no palco, onde ele tão bem traçou um paralelo entre a espera por um amor pelo coração e a espera por um acorde pelo violão. Abre aspas. Uma cadeira vazia não é como um vazio coração. Ela tem expectativa, ele não. Uma viola oca não é como um transido coração. Ela espera pelo acorde, ele não. Não é isso, Silvio Carlos? Isso mesmo, Celso. Um prazer estar com você aqui, participando desse ciclo de entrevistas, né? Uhum. E vamos lá, né? Vamos lá, que bacana. O Silvio é um grande amigo, uma pessoa nota 10. E Silvio, a perguntinha básica, nossa primeira pergunta básica. Mineiro da onde? Eu sou mineiro de Itabira, uma cidade que fica a 100 quilômetros aqui de BH, Sim. terra do Carlos Drummond de Andrade. Terra do nosso poeta maior, Carlos Drummond de Andrade. Que bacana, Silvio. E conta pra gente, como que começa a sua história com a música? Olha, eu na década de 1970, eu Hum, passei no vestibular hum, para engenharia elétrica. engenharia E elétrica. engenharia elétrica. Uhum, E nessa época existia uma turma de 80 alunos que passavam no vestibular, mas a UFMG dividia, a metade entrava num primeiro semestre e a outra metade no segundo. uhum, Eu entrei num segundo semestre, então eu certo, fiquei um semestre à toa, sem fazer nada. certo. E durante esse período, Hum, eu tive um contato com uma pessoa muito importante lá em Itabira, que é o Pedro Decor. Era o violonista mais famoso de Itabira. sei. E meu pai era muito amigo da família dele. Um dia me levou à casa dele e Ah, eu fiquei impressionado, assim. Eu não tinha ouvido um violão assim só. Aliás, já tinha ouvido nos discos do Dilermando Reis que tinha na minha casa. uhum, Mas assim, ao vivo, nunca tinha ouvido. E sei. o Pedro, ele solou Sons de Carrilhóis, Aham, do João Pernambuco. Aquela certo. música é uma música assim fantástica, né? Que comove Sim, qualquer um. sem Então dúvida. essa música me despertou assim pro violão. Eu após escutá-la assim, eu corri atrás para comprar um violão, para começar a Ah, estudar. Mas aham, isso aí não aconteceu nesse momento, hum, porque eu fiz um estágio, não tive tempo, então só ocorreu uns 2 anos depois. Eu adiei esse aham, sonho, mas eu mantive o propósito de tocar violão. sim. Pedro Decô, ele era natural de Itabira? Ele morava lá? Natural de Tabira, era um Aham, músico assim que é muito versátil, tocava cavaquinho, violão, bandolim. sim. E ele foi uma pessoa que inspirou outros músicos também, como o Geraldinho Alvarenga, que é um conterrâneo meu lá de Tabira, né? Sim. Aham. E foi uma pessoa muito importante, porque as primeiras gravações de choro, de violão, eu escutei Uhum. através dele, sabe? Através dele. Que interessante.
E aí, o Silvio, depois dele você estudou com mais alguém lá? Foi em Belo Horizonte? Como é que Aí foi que essa história? aconteceu? Eu vim para. Aí, quando eu entrei mesmo na universidade, Hum, foi aí que eu tive o primeiro contato com os professores de violão aqui em Belo Horizonte. sim, Mais ou menos entre 78 até 81, sim. sendo o primeiro deles o Agostinho Bob. O Agostinho Bob Agostinho Bob. era um violonista assim, que ele tinha um conhecimento muito bom, era um cara assim, muito didático, apesar Aham, de ser um pouco rude. Né? aham, Ele assim, foi muito importante porque ele também, além da parte assim, de solo, de violão, ele também ministrava também curso de harmonia, era uma coisa incomum na época. Né? A sim. gente normalmente aprendia mais mas a partitura, né, os solos de violão, né, do que a harmonia, né? Uhum. E ao mesmo tempo eu também tomei aula com o Nelson Piló, que já era Nelson uma Piloto. outra escola, Aham, ali na sim. musical, né? Na O Agostinho musical. Bob ficava na rua São Paulo, na Sei. esquina com Afonso Pena, um prédio antigo que tinha ali, né? Sim, na Rua São E, Paulo. e o Piló, o Nelson Piló na musical. Então, eram dois professores assim que tinham. É uma coisa muito interessante. Eu tomava aula, me Hum. lembro assim, no início da semana com o Agostinho, mas no final de Ah, semana com o Nelson Piló. certo. Mas um não podia ficar sabendo que eu tomava aula com o outro, não, porque eles tinham ciúme um do outro. Sei, sei. Eram os professores, além de também nessa época já terem já o Sebastião e Delfonso e o Aham, professor José Eugênio também, que ministravam também na mesma rua, na rua São Paulo, né? Mas foi sim. uma experiência muito boa, porque ali eu aprendi Aham. o violão popular, né? É. Até depois conhecer o professor José Lucena, que Uhum. aí foi realmente um divisor, assim, para mim, um divisor de águas, porque até então a técnica violonística, né, que a gente Ah, impunha não era muito assim exigida por esses professores populares, né? sim. Já o Lucena já mudou um pouco, apesar de que o Lucena para mim era o professor que a gente considerava, né, o professor do Conservatório Mineiro, Uhum. talvez muito popular, porque ele adorava o Dilermando Reis, o Garoto, Sim. né? Aham. Então foi uma história muito interessante, porque assim, eu não fiquei fixo com nenhum deles, né? Mas eu assim, Aham. tomava aula às vezes com o outro parava, né? Uhum. E assim, fui adquirindo assim, um conhecimento muito interessante e que me levou realmente a gostar mais do choro, do violão mesmo popular brasileiro, né? Da linha do Dilermando Reis, depois Aham. passando pelo Baden Powell, né? Aham. Ok? Esses grandes estilistas, né? O Dilermando, o João Pernambuco, o Baden. Então você transitava aí entre o Agostinho Bob, o Nelson Piló, o Lucena. E de repertório, Silvio, me conta aí o que que você tocava de repertório com eles? Você se lembra assim de músicas? Lembro perfeitamente. O Agostinho Bob, ele fazia a gente tocar as músicas dele. Ah, Composições, ele tinha um choro, sabe? Aí um sim, primeiro choro, chamado Pioneiro, que era um choro pioneiro. dele, eu tenho Aham, partitura até guardada até hoje e tal. O sim, Nelson Piló, ele fez algumas transcrições de violão de música do Ernesto Nazaré. verdade. E Uhum, me passou as partituras muito difíceis na época e tal, e aí comecei a aham, tocar também. E sim. o Lucena já passava já alguns estudos, o Vila Lobos, alguma coisa assim. Uhum, Então já era aquela mescla, né? Que, sim. que cada um tinha o seu, vamos dizer assim, no ensinamento, né? Aham, Passava um material diferente do outro, sabe? Essa entendi. combinação achei muito interessante, porque aí eu abri muito assim o meu horizonte assim para música, para o choro, para o Uhum, violão mesmo, a sim. partir dessas informações, sabe? Legal, muito bom, muito bom. Ô Silvio, e mais ou menos em 78 você começa a se dedicar ao violão sete cordas e mais ou menos por aí você funda o grupo Flor de Abacate, não é isso? Exatamente. É. Na verdade, em 78 foi o primeiro contato com o violão, mas assim, efetivamente, a partir da década de 1980, que eu comecei a Aham, estudar mais aham, proficuamente o violão de 7 cordas. sim. E nessa ocasião havia algumas rodas de choro
Hum. que eu frequentava, algumas delas, assim, com participação do Valdir Silva, né, o Sim, cavaquinista, do grande cavaquinista. cavaquinista daqui, né? Aham. E me surgiu assim uma vontade de criar um grupo, sabe? De fazer Sim. um grupo, de tocar juntos e tal. Aí Uhum. surgiu essa ideia do Flor de Abacate. Sim. Houve uma primeira formação, que a maioria era estudante. Sim. Um deles era o Fernando Pacífico, o Uhum. flautista, né? Que é da Flautista. orquestra e tal. Aham. E outros músicos também, que hoje a gente já perdi o contato com eles. Foi uma primeira formação assim, que mais de encontros casuais, sabe? Para Sim. tocar e discutir sobre música. Sim. Ô Silvio, então você tem uma gravação aí pra gente do Flor de Abacate executando o batuque do Ernesto Nazaré, não é isso? Sim, sim. Então nós vamos ouvir o batuque do Ernesto Nazaré. Só lembrando que desse tempo da fundação do grupo até essa gravação foram Aham. alguns anos. Então Ah, houve tá. um amadurecimento do grupo, já houve uma formação diferente, né? Uhum. Mas como registro, essa música foi gravada em 2000, em Batuque foi gravada em 2001. Vamos 2001. ouvi-la então. Ok.
Muito bem, ouvimos o Batuque de Ernesto Nazaré, uma obra escrita originalmente para piano, aqui no arranjo executado pelo Flor de Abacate. Ô Silvio, conta um pouquinho desse arranjo, desse ambiente que vocês criaram para o Batuque do Nazaré. Olha, como eu disse, esse CD foi o segundo, esse na verdade foi o segundo CD que nós fizemos. E nessa ocasião, 2001, né, nessa época, a gente não tinha disponíveis partituras. Aliás, era um grande problema que a turma do choro tinha aqui no passado, né? De ter acesso a partitura. O violão já era ainda um pouquinho, já era difícil também, mas a gente conseguia, né? Era muito comum a gente ir nas lojas de partituras, encontrar partituras do Dilermando Reis, né, etc. Mas eu tive uma dificuldade pelo seguinte, porque eu queria gravar, assim, queria fazer registro de músicas que não foram gravadas ainda, que não tinham sido gravadas, músicas inéditas, assim, nas gravações, né? Sim. E então nesse disco, praticamente assim, 90% do disco foram músicas que ninguém tinha gravado. Então eu tive que recorrer a essa partitura, por exemplo, Batuque original de piano na época, eu consegui na Biblioteca Nacional do Rio. Sim. Eu paguei, na época a gente fazia uma correspondência, ela, mais uma outra do Nazaré chamada Turuna também, que compõe o disco, uma do Anacleto de Medeiros. Eram músicas que não tinham sido gravadas, então eu tive essa dificuldade, mas eu consegui as partituras para piano e fiz a adaptação para o grupo de choro. E o resultado ficou muito interessante, porque se você perceber nessa gravação, a gente tem trombone, bandolim. Esse é um instrumento muito grave, um instrumento bem mais agudo, né? Muito agudo, exato. O violão, o cavaquinho e o pandeiro, né? Sim. Então os arranjos eles foram assim, bem adaptados para essa formação do grupo, sabe? Essa música, ela dá nome ao CD, que é o segundo CD chamado Batuque. Batuque, legal, mas ficou muito bom o arranjo, muito bem distribuído, né? Ficou show de bola. Ô Silvio, agora conta pra gente o seguinte, você falou que estudou com o Lucena, com o Agostinho Bob, com o Nelson Piló, mas ainda não era um violão de 7 cordas, era um violão de 6, não é isso? Como é que surgiu o interesse para o violão de 7 cordas? O que te motivou? Conta aí pra gente. O violão de 7 cordas, ele assim, praticamente entrou na minha vida a partir dos discos que meu pai tinha em Itabira, do Jacó do Bandolim, do Valdir Azevedo, em que eu escutava um violão diferente, né? Que era um violão de acompanhamento. Né? Me chamou muito a atenção as baixarias, né, dos violões de acompanhamento. E eu procurei saber quem é que tocava, quem fazia isso, né? Sim. Aí a partir daí conheci a história, porque um músico que era um expoente, que era um famoso, sempre foi praticamente o rei do violão de 7 cordas, o Dino 7 cordas, né? Dino 7 cordas. É o que praticamente fundou uma escola assim que todos os violonistas de 7 cordas hoje seguem, né? Apesar de que antes do Dino existiam outros, né? Claro. O primeiro, talvez historicamente falando assim, violonista de 7 cordas, tenha sido o irmão do Pixinguinha, chamado China. China. E também China era um irmão do Pixinguinha que tocava no grupo do Pixinguinha. E depois o Tutti. A partir daí veio o Dino. Então, e a partir do Dino vieram assim, vários instrumentistas, dentre eles o Rafael Rabelo, né? Então eu assim, me interessei muito por essa forma de tocar,
E como eu já estava assim, muito voltado para o choro, né, do grupo de choro, eu entendi essa melhor opção que eu tinha na época de passar para o violão de 7 cordas, apesar de que muitos amigos, muitos professores não gostaram muito da ideia, não, de eu ser solista de violão e passar para um acompanhador de violão, sabe? Sim. Felizmente deu tudo certo. E Aham. hoje a gente vê o violão de 7 cordas muito mais do que um violão de acompanhamento, é um violão solista também, É né? um violão solista. Então E um foi. violão que criou um estilo muito próprio, né, Silvio? Muito enérgico em algumas partes, Exato. né, muito interessante. As criações das frases, as melodias, o ritmo que um violão de 7 cordas conquistou no Brasil é algo muito significativo, né? Muito bonito, uma trajetória muito, muito, muito interessante. Sim, e ele veio realmente para fazer parte Hum, do samba e do choro. Então, era um elemento importantíssimo, né, que faltava, talvez, desde a concepção do choro, do samba, né, onde aham, ainda não tocava o 7 cordas, sim, veio para ficar, né, porque é um violão de verdade. contraponto, né, então É, muito importante. E hoje, cada vez mais, assim, muito respeitado, muito tocado. muito verdade. Ô Silvio, conta pra gente agora como que surge o Silvio compositor. O Silvio compositor é decorrência mesmo da música, né? Acho que nós Uhum, todos, assim, que tocamos, né? Sempre a gente tem um momento de inspiração em que surge alguma melodia, alguma frase, né? Em uhum, que a gente procura desenvolver, né? aham, E normalmente nasce assim de uma forma despropositada, né? Como aconteceram com as minhas composições. aham, A primeira composição minha foi um choro que eu dei o nome de Saudade de Tabira, né? Que sim, foi gravado no primeiro CD nosso. aham, E eu fiz um outro choro também que teve uma repercussão muito boa, chamado Tantos Anos Sem Ele, uhum, dedicado a um irmão meu que faleceu foi em 1982. Eu sim, fiz esse choro e mantive guardado durante muitos anos, uhum, só no lançamento, só na gravação no primeiro CD que eu resolvi gravá-lo. Tá? Então, esses dois choros são os choros assim, mais conhecidos. Eu tenho outros, vários choros, sim, várias músicas que ainda aham, devo gravar, uhum, mas assim, não hum. me considero um compositor assim, um grande compositor, mas eu tenho algumas composições. Né? Não, tem várias composições e nós separamos esse segundo choro que você falou, Tantos Anos Sem Ele, Rafael, né? E nós vamos ouvir, não é isso, Silvio? Ok, vamos lá. Vamos lá.
Beleza, ouvimos o choro Tantos Anos Sem Ele, Rafael, de Silvio Carlos, com o Carlos Walter e o Silvio, do 13 Cordas, contando com a luxuosa participação do Álvaro Walter, não é isso, Silvio? Isso, não, que maravilha. Saudade dos meus amigos aí, do Carlos Que, e do Álvaro. que bacana, que gravação bonita, hein, Silvio? Que coisa Essa música é muito expressiva e muito. ela leva assim para a gente, ela faz a gente assim viajar muito. E o fato dela estar ligada com essa dedicação, essa homenagem que eu fiz ao meu irmão, Hum, inspirou o Carlos e o pai também a gravarem num momento muito triste deles, em que eles perderam, que o Carlos perdeu o irmão, o Álvaro perdeu o sim, filho, no ano aham, passado. Então sim. essa gravação foi feita assim com muita emoção nesse momento aí, sabe? O Clóvis, né, se não me engano, Clóvis, é, exato. é, O foi, Carlos. mas essa gravação ficou muito afetiva, vocês estão de parabéns, muito, muito legal. Ô Silvio, você já tem uma trajetória muito rica na música, né? E lendo aqui o seu currículo extenso, você já tocou com Paulinho da Viola, Fernando Ângelo, participou de muitos espetáculos, como, por exemplo, estou lendo aqui Ademil de Fonseca, Joel Nascimento, Hermínio Belo de Carvalho, Paulo Sérgio Santos, rapaz, Hamilton de Holanda. Rapaz, conta um pouquinho pra gente dessas É, experiências. o choro, isso tudo, né, tem a ver com o choro, né? Uhum, A maioria desses shows, né, foi assim, convites que esses músicos receberam, né, aham, de grupos aqui de BH, do Clube do Choro mesmo, aqui de Belo Horizonte, né? aham, E eu tive o prazer de acompanhar vários desses músicos que você citou, né? sim, Inclusive tem um registro muito interessante que foi a hum, passagem do Hamilton de Holanda, quando o sim. Clube do Choro completou 10 anos. Nós fizemos um grande show no Teatro, no Palácio das Artes. Palácio das Foi um Artes, eu show tava lá. magnífico que Foi. contou com a nata do Clube do Choro e vários convidados, né? Aham, Então eu penso o seguinte, que essa é a experiência do músico de choro, sabe? De tocar com hum, vários músicos, né? uhum, Compartilhar ideias, né? Experiências, né? Então, sim, para mim tem sido muito gratificante desde o início da minha carreira, assim, da trajetória até o momento aham, atual, de ah, dividir o palco, né, com grandes compositores, grandes instrumentistas. sim, sim. Ô Silvio, agora eu tenho uma curiosidade, eu acho que todos os nossos espectadores, se não todos, uma grande parte, o som, a sonoridade do violão de sete cordas, ela é inconfundível. Conta pra gente o seguinte, aquela sétima corda, pra mim ela é percussiva, eu ouço ela bastante percussiva assim no violão. Ela é uma corda de quê? Ela é de metal. Eu já ouvi dizer que tem alguns executantes de sete cordas que põem corda de violoncelo. É verdade, não é? Conta pra gente dessa característica sonora do violão de sete cordas. Não só a sétima corda, normalmente o Hum, violão tradicional de sete cordas uhum, utiliza da sol até essa corda que é a dó, né? De aham, aço. São de cordas de aço. aço. Aham, Normalmente, esse caráter percussivo que você falou aí da corda depende hum, muito do tipo de encordoamento, né? Tem ah, alguns violonistas que preferem um som assim mais solto, sabe? sim, Outros preferem um som mais com essa característica de um som abafado, um baixo tuba, né? uhum, Essa escola que é a escola do Dino, né? certo. Que hoje está sendo muito utilizada. Então o violão tem um caráter percussivo, como você mesmo falou. Uhum, E as cordas são de aço, então costuma-se, ou costumava-se utilizar hum, a corda do violoncelo, ah, antes de ter a fabricação da própria da sétima corda. Hoje essa sétima corda você até importa, ela até é fabricada fora do Brasil. Então hoje é certo. muito comum, os Aham, encordoamentos de violão estão muito disponíveis, com variedade verdade. enorme. Hum, Quando eu comecei a tocar, era uma dificuldade enorme se obter essa sétima corda. Você improvisava, né?
Sim. Então, é realmente uma corda que ela tem, né, uma característica interessante. Eu até eu defendo uma ideia Ah, dessa corda ser afinada em dó, ah, devido a, talvez, assim, na minha concepção. O sim, Pixinguinha, para nós, é o rei do choro, né? Então todo sim. mundo, né? Ah, Todo mundo que toca choro, né? Sempre toca as músicas do Pixinguinha. uhum, E a maioria das tonalidades, o hum, Pixinguinha utilizava muitas tonalidades assim, Fá, Ré menor, uhum, e esses tons são tons assim ótimos para a utilização no sete cordas, onde a corda sim. soa solta muitas É. vezes, sabe? Aham. Então há uma combinação com E- isso. Então eu acredito até que o compositor que toca sete cordas, ele ah, venha compor adequando o violão à melhor tonalidade possível. Como é o compositor de violão? Você pega, por exemplo, sim. sons de carrilhões, você toca em Ré. Se for tocar Isso. no outro tom, você vai ter que fazer um arranjo, mudar tudo, né? Exato. É. Então é por aí, é por esse caminho. Né? É, isso para os nossos espectadores a gente chama de idiomatismo do instrumento, que é adequar a Sim. composição àquilo que o instrumento tem de melhor. Então, por exemplo, o caso que o Silvio falou dos Sons de Carrilhões é uma música em Ré maior. Ela em qualquer outro tom não vai ter aquela graça, não vai ter aquele charme dos Sons de Carrilhões que todos conhecemos. Ô Silvio, e na mão direita vocês usam uma dedeira, é isso? Sim, exatamente. Hum, Nesse violão que hum, utiliza cordas de aço, hum, normalmente o executante precisa de ter uma dedeira. Primeiro que a uhum, corda é uma corda mais dura, né? sim, aham, É, e normalmente o violão, às vezes, não é tocado amplificado, né? E você uhum, precisa de impor, né, uma certa força, né, no toque das cordas, né? Mas aham, existem os sete cordas que são ah, tocados com nylon. Há vários violonistas de sete cordas que utilizam nylon uhum, e tocam sem a dedeira. Utilizam simplesmente o polegar com uma unha aham, um pouquinho maior, entendeu? certo, aham, legal. Ô Silvio, é o seguinte, a gente tem mais música, acho que o pessoal tá querendo ouvir música, tá gostando muito, então nós temos um outro exemplo musical aqui, que é Os Quindins de Iaiá, de Ari Barroso. Vamos ouvir? Vamos lá.
os quindins de Iaiá de Ari Barroso, com Silvio Carlos no violão 7 cordas, o Marcos Flávio no trombone, Dudu Braga no cavaquinho, Rubim do bandolim, Ramon Braga na percussão. Que maravilha, Silvio, que música gostosa, que bacana. Ô Silvio, conta uma coisa pra gente. Quando você vai estudar uma música, a grande sonoridade que fica pra gente do violão de 7 cordas é o baixo, a linha melódica, aquela síncope, né, aquele contratempo no baixo. Como é que você elabora? Porque isso é uma ciência, não é? Eu acho que isso aí vem com a experiência, né, que a gente Ah, adquiriu nesse tempo todo, né? uhum, E é um arranjo, como outro qualquer que você faz, um arranjo orquestral, em que você divide a participação de músicos, né, na música, né, como solista, uhum, né, como uma intervenção que o violão faz e tal. Então, esses contrapontos, realmente eu estudo, né, a uhum, colocação deles nos lugares, né, aham, que eu sim, acho que ficam bons, né, e uhum, tudo dentro dessa lógica e dentro desse espírito, né, do violão de 7 cordas, né, essa alma, né, a concepção, né, do instrumento foi feita para isso, para a abordagem, para ele preencher esses espaços, né, que normalmente a música te permite. Quando não tem esses espaços, o violão trabalha normalmente em contraponto com a melodia. tá certo. Conversando com o Dininho, o filho do Dino 7 cordas, outro dia, ele me falou assim, olha, meu pai estudava muito, muito mesmo. Tinha livros de técnica, ele estava sempre executando os compositores e sempre estudando, estudava demais. Ô Silvio, não tem outro caminho, né? Não tem. O caminho é esse. O caminho é estudar. Mas é muito gratificante, porque você estudar, né, e você depois ter um resultado ali na frente é muito bom, né? Eu acho que a música nos leva, de certa forma, Hum, assim, né? A gente tem as dificuldades, né? Sempre tivemos, né? Mas uhum, a gente procura, né, traçar o caminho, né? Eu acho que cada música tem uma identidade, sim, tem o seu grau de dificuldade, né? Não vou me comparar com o Dino 7 cordas, assim como outros violonistas não se comparam. Então, o que claro. a gente faz? A gente estuda e a Uhum, gente promove, né? Vamos dizer assim, a gente leva a carreira da gente a um hum, ponto que a gente acha que é confortável, que é o que a gente pode fazer, né? Então, o estudo é importantíssimo e a gente tem que estar sempre estudando. verdade. Ô Silvio, agora fala pra gente um pouquinho mais do Dino, porque o Dino, ele é uma marca, né? Eu me lembro de um disco do Dino 7 cordas com o Rafael Rabelo, os dois num pier, à Sim. beira-mar, e um disco belíssimo onde é, é, o Dino e o Rafael fizeram releituras assim maravilhosas de clássicos da música brasileira e mais especificamente do violão. Era um rapaz novo, Rafael Rabelo, com um já experiente, o Dino 7 cordas. Mas o Dino atravessou gerações e ele é, de fato, ele é muito importante para a história dos 7 cordas, não é isso? Você pode falar um pouquinho mais sobre ele? Sim, é claro que eu vou falar. É, na verdade, esse disco que você está citando, né, foi gravado acho que em 1982, uma coisa assim, porque não, 92, se não me É, engano. O Rafael exato. faleceu em 95. É. E esse disco ele foi muito importante para muitas formações em duo, inclusive a minha com Carlos Walter. Nós Aham. nos inspiramos nessa formação, como tem outros vários duos, né? Uhum. Mas o interessante do Sete Cordas é o seguinte, o Rafael Rabelo, no início da carreira, ele Aham. procurava imitar o Dino, Sim. até na forma de vestir, de se vestir. Eu Aham. conheci o Rafael Rabelo aqui em 1978, por aí, num Ah. show Hum. na sala, na sala Sesquiate, que era um Sim. projeto chamado Projeto Pixinguinha, em Aham. que ele veio com a Nara Leão, com Maurício Carrilho, outros músicos, né, do Rio de Janeiro, né? Primeiro E eu time. conheci o Rafael Rabelo, era um menino assim que tinha, devia ter, sei lá, uns 16, 17 anos, Ah. talvez, acho que menos, ou 15 anos, e se Ah. vestia como um velho.
Ele Ah, se vestia como o Dino, usava um anel no dedo, ah, como o Dino usava. Então, ele além então, depois ele falou sobre isso, né? Então, a ah, inspiração grande era o Dino. certo. Mas, posteriormente, o Rafael resolveu, a partir de um certo tempo, Hum, migrar para o solo, né, no violão. sim. Né? Aham, Tanto que ele ainda tocava 7 cordas, mas preferiu, né, se dedicar ao violão solo. Né? sim. E essa gravação foi muito marcante por esses motivos que eu te falei, porque juntaram dois virtuosos, né, que é o Sim. Rafael Aham, e o Dino. Né? sim. Então o Dino, o que ele era? A importância do Dino é tão grande que, para você ter uma ideia, as gravações de samba, choro, desde a década aí de 1930, 1940 em diante, todos os músicos preferiam ter o Dino como acompanhador, ou É, como acompanhante, né, no violão de sim. 7 cordas, porque Aham. ele era tão bom e assim, tocava com tanta facilidade que Ah, transformava o disco de quem estava, né, gravando, né? sim. Ele, ele tinha já, né, a capacidade de criar os arranjos próprios de violão, né? Então isso Uhum. foi muito importante. Essa escola é muito interessante. Se a gente fizer uma pesquisa dos discos aí, não Hum, falo nem Cartola, porque Cartola eu diria até coisa mais recente, que da década de 1970, mas de sim. 1950, com Orlando Silva, Nelson Gonçalves, se você Aham. escutar as Ah, baixarias de violão, ah. são do Dino. Era o violonista mais requisitado na época, né, de 7 cordas. Requisitado, verdade. É uma figura emblemática na história do violão brasileiro. Um capítulo à parte, não é, Silvio? Com certeza. Tá certo. Você falou de um grande amigo seu, que é um grande amigo meu também, que é o Carlos Walter, e vocês têm um duo que se chama Duo 13 Cordas. Para quem assistiu a Sim. entrevista do Carlos, ele colocou um vídeo tocando ao lado do Silvio. E agora, Silvio, a gente queria ouvir um- uma música também executada por vocês dois. É a música Falta-me Você, do Jacó do Bandolim, é essa mesmo? E vamos cantar? Vamos ouvir então.
Maravilha! Ouvimos Falta-me Você com o duo 13 cordas, música do Jacó do Bandolim, onde a gente ouviu dois solistas. Carlos Walter ao violão de 6 cordas e Silvio Carlos ao violão de 7 cordas. Por isso o nome duo 13 cordas, não é isso, Silvio? Isso. E essa música nós gravamos em 2018, Aham. e foi o centenário do Dino e Uhum. o do Jacó. Então foi uma homenagem também que nós fizemos aos dois, né? Verdade. O duo 13 cordas, então é isso. A gente toca normalmente é um repertório, a maioria violonístico, né? Apesar de que a gente passeia pelos choros, né? Como é esse caso aí, Uhum. né? Sim. E sempre procurando assim trabalhar com os arranjos próprios, adaptações que a gente faz, né? Tanto eu como o Carlos, né? Uhum. E a gente tem tido um resultado muito satisfatório, muito bom. Muito, É muito muito bom tocar com o Carlos, porque ele é um músico muito inspirado, né? Fácil de tocar. fácil mesmo. Ele é nota 10, nota 10. Nós estamos batendo um papo com Silvio Carlos, essa personalidade do violão mineiro, esse grande violonista sete cordas, é o Silvio Sete Cordas. Silvio, a gente já ouviu um tanto de música aqui, a gente já comentou bastante sobre o início da sua carreira em Itabira, né? Depois as aulas aqui com o Nelson Pilon, Agostinho Bob, Lucena, você trilhando esse caminho do violão sete cordas. Ô Silvio, e a pergunta que não quer calar da nossa série? Para você, Silvio Carlos, qual é o charme do violão? Olha, para mim o charme do violão é a forma intimista de manuseá-lo, né? De juntá-lo, né? De colocá-lo junto ao peito, né? Independente da postura estética do violonista, sabe? Hum, Então é tratá-lo, né? Como um companheiro, sabe? Como né? Um amigo violão. sei. Então é por aí. Hum. Meu amigo violão, né? Se lembra-se dele? Sim, Sebastião Ildefonso. claro, claro. É verdade. Muito bem, Silvio, é por aí mesmo. Agora eu queria que você comentasse para os nossos espectadores sobre o Clube do Choro de Belo Horizonte. O Clube do Choro, ele é muito importante, não é? Ele tem sido muito importante desde a fundação, né? O clube foi Uhum, fundado em 2006. uhum, Eu fiz parte da diretoria do clube na ocasião da fundação sim, e vários projetos foram feitos, né, durante esse tempo todo até agora, né? O clube continua nativa, graças a Deus. sim, E é um clube que trabalha, que ele se mantém à custa de contribuição dos sócios. Então é um formato um pouco diferente de outros clubes, entendeu? Que uhum, utilizam, que sobrevivem à custa de projetos, de leis de incentivo, né? De sim, patrocínios, né? Então o uhum, nosso clube é um pouco diferente. Mas durante essa trajetória do clube, vários projetos foram feitos. Para você ter uma ideia, hum, todo ano, no mês de abril, hum, nós temos a Semana Nacional do Choro, que é promovida pelo clube, numa parceria que costuma ser com o SESC, aqui de Belo Horizonte, né? sim, E desde 2006 nós temos promovido vários eventos muito importantes. Eu acredito assim que tem contribuído muito para o fortalecimento, principalmente do choro aqui, né? uhum, E com certeza influenciamos uma geração nova aí a tocar choro, né? A partir de, inclusive, de ser tocado nas escolas, né? uhum. Como disciplina, né? Nas escolas. Então eu acho que o Clube do Choro teve um papel muito importante desde a sua fundação. Sim, verdade, concordo com você. É, o Silvio também, ele já rodou meio mundo, né, Silvio? Eu tô vendo aqui no seu currículo, você já tocou em vários lugares, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo e no exterior também.
Ô Silvio, tocou choro na Argentina, na França, na Espanha? Como é que é isso? É interessante. Na França foi mais fácil, porque Ah, existe um clube do choro lá, né? uhum, É um sim, clube de choro de Paris, de Paris. cuja presidenta é uma mineira de Uberaba, conterrânea do Carlos, né? Sim, Então nós recebemos dois convites para tocar lá e também para ministrar algumas oficinas, né? De sim, violão de sete cordas, de violão, né? Foi uma experiência muito gratificante. aham, Tocamos também no seminário Brasil, Argentina, na verdade Belo Horizonte e Buenos Aires. aham, É um encontro, né, uma troca de artistas. uhum, Normalmente um ano vinham, né, de Buenos Aires para Belo Horizonte. Em aham, outra ocasião, Belo Horizonte mandava artistas para Buenos Aires. Nós certo, representamos a música. aham, Então já foi com o Clube do Choro de Belo Horizonte, né? Foi uma época, que uma bacana. ocasião muito interessante, foi em 2008 isso. E Aham, houve também uma apresentação do nosso grupo, Flor de Abacate, na Espanha, olha, num encontro chamado é, é, Madrid Fusion. sim, Foi um encontro de gastronomia na Espanha, em Madrid. Tá? aham. Então é isso aí, é aquela coisa do choro, né? O choro vai conquistando os espaços, né? Hoje o choro é tocado no mundo inteiro. Todo país tem choro. Todos os Verdade. países têm os clubes do choro estão aí sempre surgindo em outros países. Verdade, Silvio. O internacional Silvio Carlos. Ô Silvio, vamos ouvir agora nosso último exemplo musical, uma valsa do Baden Powell. É a valsa sem nome. Vamos ouvir? Vamos lá. Muito legal, ouvimos a valsa sem nome de Baden Powell ao violão, de sete cordas, Silvio Carlos. Ô Silvio, eu prestei muita atenção nessa execução, nesse solo que você fez, e eu não posso deixar de fazer um comentário. Com aquele óculos, você tava a cara do Dino. Tava inspirado no Dino. Ele é uma grande referência, né, Silvio? Não resta dúvida, né? Não, com certeza. Continua sendo, né? Sim, E vai ser, é um músico importante do violão de sete cordas, né? A importância verdade. dele é como a do Garoto, como a do Guilhermando para o violão de seis cordas, né? Uhum. Então isso É, é muito importante. é verdade. Ô, Silvio, conversa de mineiro passa rápido. A gente tinha outros tópicos para conversar, como as palestras, as oficinas, a sua produção discográfica. É muita coisa, mas fica aí o convite para as pessoas conhecerem um pouco mais da obra do Silvio Carlos, essa personalidade do violão não só mineira, mas brasileira. Silvio, por favor, suas considerações finais. Ô Celso, foi muito boa a entrevista, né? O espaço e o tempo, né?
são exíguos para tanta informação, né? Para Verdade. tanta troca de informações, né? A gente tinha tanta coisa para falar sobre o violão, né? Mas eu acho que o recado foi bem dado, assim, da minha parte, assim, eu mostrei um pouquinho do meu trabalho, né? E eu acho assim, eu considero esse trabalho que você está fazendo muito importante para o violão não só mineiro, mas o violão no Brasil, porque a gente está tem reunido músicos, né? Que assim, eu considero grandes, fantásticos, com história fantástica, né? Porque a gente tem aquele conhecimento, aquela ideia de que a música ela também tem história, né? Junto com a música, né? Verdade. Essas informações são muito boas, né? Para todos, né? E esse material, ele junto aí com tantas informações, vai servir assim vai ser muito prestativo, né? Para compositores, para pesquisadores, né? Então eu agradeço muito, né, a sua atenção aí comigo, né, por receber esse convite, né, participar dessa gravação, né, dessa entrevista, né? Fiquei muito feliz com isso. Olha, eu que agradeço, Silvio. Nossas considerações finais. Pedimos mais uma vez aos nossos web espectadores que nos ajudem nessa tarefa, reagindo, comentando e, se possível, compartilhando a nossa publicação. Para você que está nos assistindo no YouTube, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Lembre-se sempre, o sucesso de cada um é o sucesso de todo o projeto. Nossos agradecimentos aos nossos web espectadores, ao violonista, arranjador e compositor Silvio Carlos, ao jornal Folha da Manhã pelo apoio ao projeto, aos violonistas Carlos Walter e Henrique Menezes pela consultoria digital e ao designer gráfico Alan Alves pela criação da arte do projeto. Um grande abraço e até o próximo encontro.